E aí, vamos começar mais um episódio aqui do podcast Café com Consciência. Eu sou o Dr. Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica aqui no Brasil, que vai ser interessante, você vai saber por que eu estou falando isso, né? E hoje nós teremos um bate-papo muito legal com uma pessoa que veio lá de Portugal e vai abrilhantar aqui esse tema. Bom, primeiro vou agradecer o Maurício, né, pelo Café Monte dos Pinheiros, que sempre está presente aqui, dando um sabor gostoso nesse Café com Consciência. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre constelações, constelações Brasil e Portugal. E aqui está a minha convidada, que é minha querida amiga, colega, parceira de trabalho, Maria Gurjão Henriques, que é uma consteladora top lá de Portugal, mas não está só restrita a Portugal, né? É uma das consteladoras top do mundo. E temos o prazer de tê-la aqui conosco. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada, Fernando, pelo convite, obrigada pela confiança e é assim uma honra estar aqui consigo, estar em Ribeirão Preto, onde nós estamos, estar no Brasil, primeira vez que vinha ao Brasil ao fim de 51 anos de vida e de facto vocês são um povo muito especial, de uma capacidade de acolhimento, de uma abertura, de uma amorosidade e de uma beleza. Eu costumo dizer que Deus caprichou quando chegou ao Brasil, mas caprichou assim, de uma forma muito cuidadosa. E a vocês que nos ouvem, um grande bom dia, boa tarde ou boa noite, qual seja a hora que vocês nos estão a ouvir. E estamos aqui para falar de Brasil-Portugal. Brasil-Portugal, Em termos de consciência sistémica, em termos de constelações, temos muito para falar e você vai ouvir coisas que de certeza vão impactar até no seu corpo físico. É verdade. A Maria, ela veio a primeira vez para o Brasil agora, mas eu tenho uma certeza absoluta. Você não, vou colocar assim, você vai voltar muito mais vezes, com certeza, porque a hora que você vem aqui, você acaba se apaixonando pelo Brasil. Já não estou. Tem jeito, né? Já estou. Não, e o duro é conhecer o Brasil inteiro, né? Porque ela veio aqui para a região mais sul, né? Você chegou até Florianópolis, Curitiba, passou um frio danado, agora está num calor absurdo aqui em Ribeirão Preto. Falei, não é possível, é o mesmo país, é o mesmo país. Nós temos temperaturas diversas, temos locais diversos, como falou, tem uma beleza natural maravilhosa, tem um acolhimento, sim, muito grande, mas nós temos raízes em Portugal, que lá também, quando eu fui para lá também, tive a mesma impressão, um acolhimento muito gostoso, pelo menos para mim foi assim, eu estou em casa, é muito gostoso isso, né? E ela trabalha muito com essa dinâmica de constelação, né? Lá em Portugal, eu aqui, eu já fui lá algumas vezes para Portugal, ela está vindo para cá, e nós vamos abordar uns temas interessantes, né? Primeiro esse vínculo, né, de Brasil e Portugal. E você, Maria, fez uma constelação agora recente aqui no Brasil mesmo, né? Vendo essa conexão de Brasil e Portugal. Como é que foi isso aí? Fala pra gente aqui. Uma das coisas, um dos olhares que tenho procurado ter ao longo dos últimos anos é o tema da dor que todos nós carregamos, até biologicamente falando, que tem a ver com os nossos passados, não é? O tema da colonização, o tema do racismo, o tema da escravatura, o tema da vossa independência tão presente neste momento. Nós estamos a dias de vocês comemorarem os 200 anos da independência do Brasil e de facto não podia ter sido num momento mais impactante, mais propício e mais sincrónico, não é? Com uma sincronicidade enorme, esta vinda ao Brasil, quando nós temos o projeto em comum, Unidos num Só Coração, onde você também já faz parte já há algum tempo. Então aquilo que eu sinto é que... Esse projeto é um projeto que a Maria tem lá em Portugal, que o grande foco, né, como fala, Unidos em um Só Coração, no fundo, não é ficar focado nem em Portugal, nem em Brasil, é o mundo como um todo, né? Eu acredito profundamente que nós estamos todos a ser convocados para uma grande transformação de consciência, para uma mudança de sociedade, para uma ampliação da consciência do ser humano. E nós não vamos conseguir fazer isso e não vamos conseguir ir em frente enquanto nós não curarmos das feridas do passado. E essas feridas do passado residem exatamente, elas... por lealdades pessoais, nós acabamos por restringir a nossa natureza divina. E tantas vezes que vocês que nos ouvem têm a oportunidade de uma promoção, de uma mudança, de
de uma expansão profissional, pessoal, e por algum motivo, à última da hora, há qualquer coisa que acontece e que fecha e que não permite que nós possamos abraçar aquilo que nos está prometido. A sensação que nós temos do valor que temos é como se vocês sentissem que põem muita energia numa coisa que ela não flui. Não Que sentido faz eu me esforçar tanto, ter tanto brio e colocar tanta amorosidade e tanta atenção e tanta energia em foco na minha vida profissional, por exemplo, e depois à última da hora ela não fluir? O que é que se passa? O que é que está aqui a restringir a sua natureza divina que nos está aqui a ouvir? O que é que está a restringir a vossa vida? Então isto tem a ver com isto, tem a ver com estas lealdades profundas de um país, de dois países irmãos, de dois países que estão profundamente mesclados na profundidade. Não há ninguém, eu estou muito impressionada porque estou há um mês no Brasil e já conheci centenas de pessoas e toda a gente tem uma raiz portuguesa. Sim. Ou é um avô, ou é um bisavô, ou é italiano, ou é alemão, ou é japonês, indígena, de origem africana. Vocês são um povo de uma diversidade cultural, mas essa diversidade cultural está dentro dos vossos corpos. E, portanto, enquanto não houver esta tomada de consciência do brasileiro, no sentido de olhar para as suas origens e se pacificar, se abraçar a origem multirracial, multicultural, do qual vocês são constituídos, fruto das consequências da criação do vosso próprio país e da história, nós temos que olhar para a história e perceber que a história já foi. Eu não posso alterar a história, mas eu posso construir um novo futuro. E, portanto, eu não tenho como ir para trás e mudar. Eu não posso continuar agarrada à ideia de um condicionamento que me foi dado na minha infância sobre uma imagem dos portugueses, uma imagem dos italianos, uma imagem dos alemães. É ficarmos na criança vítima. Então, eu sinto que há aqui algo de muito especial e muito extraordinário para o povo brasileiro que pode fazer uma mudança muito grande, sim. Uma mudança de paradigma, uma mudança de posição existencial de vida, uma mudança onde vocês são convocados todos para crescer. Então... É interessante estar falando isso, observando a formação do Brasil, né? Como você fala, nós somos um povo que mistura todo mundo. Sim. E se você pegar a história, como é que esse pessoal veio parar aqui no Brasil, Isso né? mesmo. Então nós temos uma característica que trabalhamos muito isso aqui, porque esse trabalho de imigração, né, dos imigrantes, os vários países, nós aqui no Brasil tem o mundo inteiro, é impressionante. O mundo veio parar aqui no Brasil. E são situações, quando a gente vê assim, situações de imigrantes que passaram, situações terríveis lá fora. Então, situações de guerra, situações de fome, situações de conflitos, onde eles tiveram que deixar a pátria materna para buscar algo diferente. Isso. Então, de alguma forma, saíam da dor daquele local e vinham na esperança de busca de encontrar algo melhor. E da mesma forma que acontece isso nessa migração, né, nesse caminho, nós enriquecemos muito aqui. Então, por exemplo, cada cultura trouxe um benefício enorme para nós, tanto na culinária como na parte da agricultura. Os japoneses vieram para cá faz mais ou menos 80, 90 anos, aquele navio que está marcado, o pessoal vem para cá. Nós temos, acho que se eu não me engano, a cidade fora do Japão que tem mais japonês é aqui no Brasil, lá em São Paulo. Então, assim, nós temos uma comunidade de tudo quanto é país. E eles trouxeram coisas maravilhosas, cada um da sua. Então, vem os alemães, vem os poloneses, vem os russos, vem de tudo, vem os norte-americanos. Eles trouxeram algo muito bom de lá, mas também trouxeram uma bagagem de dor, de conflito, e que muitas vezes, nisso você está falando, nós estamos conectados com essas dinâmicas e muitas vezes quando vamos buscar isso nas raízes, nas constelações, é nítido ver que precisamos colocar em harmonia essa dinâmica. Sim. O que saber trazer o algo amoroso lá de trás, que não é só do pai e da mãe, mas também de uma cultura, né, de um outro país, trazer aquilo que é bom e também olhar para esses conflitos de uma forma amorosa e adulta para que isso não se manifeste ou não continue crescendo aqui. Muitos traumas de lá que não foram vistos, de repente nós também estamos carregando aqui.
É muito importante o que você está a dizer, Fernando, e é muito importante que as pessoas que nos estão a ouvir consigam respirar um bocadinho aquilo que você acabou de dizer, porque, por um lado, as pessoas vêm e trazem essa dor, mas por outro trazem a esperança. A esperança da mudança. Então é como se o Brasil tivesse... eu sinto aqui uma grande inteligência emocional. Vocês expressam as emoções, vocês dizem que gostam, vocês dizem que admiram, vocês choram, vocês têm uma capacidade e uma abertura e uma cultura de terapia e uma cultura de desenvolvimento emocional anos-luz daquilo que se vive na Europa. Nós, na Europa, somos fechados, somos contidos, somos pesados. Nós não temos a capacidade, nós, povo, não é? Da Europa em geral, de nos olharmos, de sorrirmos, de nos abraçarmos e dizermos eu amo você. Não é uma coisa, se alguém diz isto, nós até estranhamos na Europa. Aqui há uma capacidade, há uma inteligência emocional e há uma abertura, há uma esperança, há um desejo de comunhão, de partilha, de vida, de relações humanas totalmente diferente. Então aqui respira-se vida, mas por um lado respira-se essa esperança e essa alegria e essa expansão, mas por outro respira-se muita dor, porque é exatamente estes dois opostos que vêm com os imigrantes. Vem a dor de fugir de um país, ou porque ele está em guerra, atenção, ou porque há uma pobreza extrema, e portanto há essa dor. Para nós, portugueses, também há outras dores que vocês desconhecem completamente, que têm a ver com tantas e tantas e tantas mulheres que os maridos vieram para o Brasil à procura de uma vida melhor e nunca mais voltaram. E que chegaram cá e que construíram uma outra família. E que as mulheres ficaram sozinhas com os filhos e já nem dinheiro enviavam. Tantas e tantas constelações que eu já fiz desta forma. Então, é muito interessante nós vermos o impacto da história nos nossos inconscientes e o impacto de um lado e do outro, porque as histórias são diferentes, a história é a mesma, mas o ângulo de visão e a dor provocada é totalmente diferente. A experiência é diferente, né? Exatamente. Então, uma das coisas que é muito fascinante para mim aqui, em todas as constelações que eu já fiz ao fim de um mês, é que todas as constelações eu tenho que pôr um país, tenho que pôr Itália, tenho que pôr Alemanha, tenho que pôr Portugal, tenho que pôr... é comum. Porque é como se falta tomar algo. E aquilo que eu mais sinto, e voltando um bocadinho à constelação Brasil-Portugal, que é uma constelação que eu tenho a certeza que pode sensibilizar todos os ouvintes deste podcast, é que nós começamos por ter um Brasil que não olhava para o seu povo. Então, antes da entrada, da chegada dos portugueses, nós tínhamos os indígenas. E os indígenas nem sempre estavam em harmonia uns com os outros. Sim, eles viviam também. É uma forma de vida completamente diferente. Exatamente. Eles têm um território deles, eles têm uma característica, uma identidade. Exatamente. Então são povos que existiam aqui. Não existia um Brasil, né? Existia um grande continente. E o que acontece nesta constelação é que fica claro, e é apenas uma ressalva antes disto, é que a independência do Brasil tem 200 anos. 200 anos não é nada. É muito pouco. E nós temos uma ferida que ainda está aberta e sente-se isso. Só que essa ferida já não tem nada a ver com a própria independência. Tem a ver com a forma como o Brasil ainda continua a tratar e a olhar para o povo indígena. Nós temos hoje em dia apenas 8% da Mata Atlântica que está preservada. 8% da Mata Atlântica. Isto é uma loucura. Então nós estamos a falar de que a Mata Atlântica é o território sagrado onde moram o povo indígena e as várias etnias. Então estamos a falar de que há uma violência que continua. Ela é silenciosa, ela pode ser subtil ou ela é até visível a olho nu. E então essa ferida nunca foi sarada. Os conflitos estão chegando. Né? Quando fala assim, você falou algo assim, talvez eu desvie um pouco, não sei, mas dentro disso me veio algo muito forte, que é assim, vocês na Europa, vocês vêm de uma situação assim, vocês passaram por muitas guerras, vocês vivenciaram a guerra. Nós aqui no Brasil não vivenciamos. Não vivenciamos. Nós não sabemos o que é ser invadido, o que é passar fome pela guerra, destruição de famílias. Isso eu estou falando da Europa como um todo, e Portugal faz parte de tudo isso. Portugal foi invadido. Até
quando veio Dom João VI para cá é porque os franceses estavam lá avançando Isso. e eles correram para cá para poder sobreviver e dar continuidade à monarquia, porque senão a coisa ia ficar complicada. Sim, arrepiado. Então, até essa presença de Dom João VI, da família imperial que veio para cá, foi em cima também de invasão. Sim. E Portugal é um país pequeno, não tem uma força armada absurda, não tem nada disso. Mas tem uma característica interessante, né? Essa dinâmica de descobrimento, que o povo português, naquelas caravelinhas, foram parar no mundo inteiro. É uma Sim. coisa E éramos impressionante. muito poucos. Só que tem um preço a ser pago, né? Porque do mesmo jeito que se aventura para descobrir novos Sim. locais, Sim. né? Porque é um país pequeno, mas se expandiu para o mundo. É uma coisa interessante esse mecanismo. Para as Mas pessoas, teve o preço também de deixar muitas mulheres e famílias e filhos. a saudade. A saudade, palavra às vezes saudade. até incerteza, está Sim. vivo, está morto, Sim, onde foi sim, parar, né? Sim, sim. Para as pessoas que nos ouvem terem uma noção de escala, porque se calhar nem sempre o brasileiro tem esta consciência, nós somos 11 milhões de habitantes. Nós somos menos habitantes em Portugal inteiro, Portugal continental, do que existe de habitantes em São Paulo. É. São Paulo tem Na 14 milhões de cidade de São Paulo. residentes, tem 14 milhões de residentes e tem perto de 40 milhões de pessoas que visitam a cidade por dia. E Portugal inteiro são 11 milhões. Portanto, é fundamental nós colocarmos as coisas em perspectiva, não é? Agora, há aqui uma questão que eu sinto que é importante, que é a questão da ferida. Nós temos 3 grandes eras e em termos de consciência sistémica é fundamental nós, seres humanos, nos posicionarmos na linha do tempo. E na linha do tempo da história, entendendo a história respirando, porque ela repete-se permanentemente, ela é cíclica, como também são cíclicos as dores da nossa família, até que elas sejam vistas, amadas, reparadas e integradas. E então não há nenhuma diferença entre uma família e a história do mundo, e a história dos países, e a história das religiões. E nós temos que ganhar esta consciência sistémica mais ampla, porque ela vai nos dar muitas respostas em relação à nossa própria evolução como seres humanos. E todos nós que estamos aqui e agora, e você que está a ouvir este podcast, é chamado a contribuir e a contribuir de uma forma ativa para esta expansão. Porque cada um de nós, neste lugar onde nós podemos chegar em nós próprios, tem a responsabilidade da atitude e do espalhar uma nova consciência pelo mundo. E essa consciência vai reverberar por muita gente. Então, nós temos 3 grandes eras. A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. E a era do Espírito Santo não tem nada a ver com a ideia religiosa, católica, exatamente, que nós temos. A era do Pai foi o Pai providenciava, o Pai mandava, o Pai fazia, a era da monarquia. Depois vem a era do Filho, que nós achamos que o Estado tem que resolver. Portanto, na era do Pai nós pagávamos na monarquia para viver, pagávamos a dízima, não é? Para podermos alimentar a própria estrutura. Hoje em dia estamos num governo democrático, eu ponho aspas aqui, porque vocês nos ouvem e não nos veem, eu estou a pôr aspas nos meus dedos para pôr aqui entre parênteses aquilo que eu estou a dizer, e estamos numa era do Filho. E a era do Filho para o Brasil é importante, porque vocês, de alguma maneira, como é muito recente a história, são 200 anos, ainda não cresceram neste sentido de assumir a responsabilidade de sair do lugar de filho, de sair do lugar de quem o Estado que providencia, o Estado que dá o subsídio, alguém que vem que resolve, alguém que faz. Ou seja, há um convite a um crescimento. Esse crescimento, não estou a dizer que a Europa somos mais crescidos que vocês. O que eu estou a dizer é que a nossa história, fruto de tantas invasões e de tantas guerras, Portugal tornou-se independente há 800 anos. Fomos invadidos por tudo e mais alguma coisa. Tivemos que expulsar, inclusivamente com os espanhóis, que tivemos que expulsar, e temos sistemicamente algo muito profundo e muito duro, que é uma guerra de um filho contra uma mãe. E, portanto, estamos a falar de que a constituição do nosso país nasce de uma questão sistémica grave. Um filho em luta com a mãe, numa batalha com a mãe. Então, estas questões têm uma carga enorme. E não há como nós evoluirmos se nós não assumirmos esta responsabilidade. E o povo brasileiro precisa de assumir responsabilidade. Precisa de tomar o pai e de tomar a mãe.
enquanto não tomarem o pai e não tomarem a mãe, vocês serão, de forma inconsciente, crianças a reivindicar algo que ainda não tomaram. E quando eu reivindico algo que ainda não tomei, é porque o essencial que é a vida eu não bebi. E estou a focar-me no supérfluo. Porque a vida é tudo e pouco mais do que os nossos pais nos dão. Portanto, os pais dão-nos muito mais, e esse muito mais é pouco ao lado da vida. E nós acabamos por inverter totalmente o olhar. Isso dá-nos uma grande dissociação. E perdemos muita força. Então, aquilo que eu sinto é que estamos aqui a comemorar neste momento em que estamos a gravar este podcast, estamos a comemorar os 200 anos de independência do Brasil, que foi a melhor coisa que aconteceu a Portugal. E nesta constelação que nós fizemos há 3 dias atrás, ou 4, ficou muito claro. Podemos pôr Brasil, podemos pôr Portugal, podemos pôr o povo indígena. Deixa eu só posicionar que quem não está sabendo, a Maria fez, onde foi? Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo, ela fez uma constelação colocando exatamente esses elementos, Isso. mostrando essa característica, né, da dinâmica do Brasil e Portugal. E no fundo, simbolicamente, é exatamente assim, é o filho tentando se libertar da mãe ou do pai para poder ter um caminho próprio, que no fundo, quando a gente olha nesse macro, né, é a mesma dinâmica, É a mesma dinâmica, tá? Então ela vai estar falando aqui dessa constelação que ela fez, mas conta mais dessa constelação. Podemos falar um bocadinho dessa constelação, que eu penso que tínhamos uma sala inteira a chorar. A constelação terminou com o hino do Brasil e com toda a gente a cantar em alta voz o hino do Brasil, e Portugal. E o rei Dom Pedro I Imperador, que é para vocês Dom Pedro I Imperador, para nós Dom Pedro IV, é a mesma que foi pessoa. Interessante também, né? Que Dom Pedro I está associado com a independência aqui. Isso. E depois ele volta para Portugal também para colocar ordem lá, que a coisa está complicada. E tem a estátua dele lá no Porto, né? Com Dom Pedro IV. E o simbolismo que vocês precisam de conhecer, que é o corpo dele está cá, mas o coração dele estava em Portugal. Isto quer dizer o quê? Aquilo que eu sinto do vosso povo e convosco, em contacto convosco, quando eu estou em contacto físico com uma pessoa que nasceu no Brasil, é como se vos faltasse qualquer coisa. É como se vocês estivessem à procura de algo que vos falta. Um propósito. Como se faltasse uma parte do corpo. Mas para porque mim um filho que não toma a terra, que não toma a mãe, que não toma o pai, falta-lhe algo. E ele anda à procura, através da realização profissional, de 1000 coisas, essa compensação. Só que essa compensação ela é simples, é só preciso tomar a mãe e o pai. Então, qual é o pai moderno do Brasil? Da história do Brasil, desta história recente que nós conhecemos. É quem entrega a independência ao Brasil. O Dom Pedro I. Fala, você é capaz, você anda com as próprias pernas, você consegue avançar sem o comando ou o cuidado da mãe. Agora vai andar sozinho. E vai crescer. E torna-se, é como se fosse um ato iniciático. E aquilo que eu senti que nós fizemos naquela constelação foi um ritual iniciático, onde todas as pessoas presentes e todas as pessoas que nos estão a ouvir podem passar por ele. Porquê? Porque nós estamos a falar de o Dom Pedro I, na constelação, ele tinha a bandeira do Brasil e estendia a bandeira do Brasil para o Brasil. Só que o Brasil estava no chão a chorar, porque nem sequer para os indígenas conseguia olhar. Então havia uma dor do Brasil anterior, de um fracionamento, de uma dissociação do próprio território em relação aos filhos da terra. Então é como se o Brasil não soubesse quem eram os seus filhos. Que também tínhamos o povo africano representado, que também estava, e que o Brasil entrou em luta com o povo africano e só dizia, onde é que está o café? Onde é que está o café? Assim, uma coisa de uma violência e de uma raiva, Eu pus uma pessoa que representava os recursos naturais do Brasil, exatamente para nós podermos ver se havia intenção de usurpar. Então nós tínhamos o povo indígena, que era uma pessoa, ao lado dos recursos naturais, sem impor nada aos recursos naturais e os recursos naturais imporem nada ao povo indígena. Havia um respeito profundo entre o povo indígena e os recursos naturais. E Portugal em frente, que também não estava a fazer. Agora, o Brasil vinha com esta dor, uma dor muito mais antiga à presença de Portugal. E isto é importante nós sabermos. Como é que acaba? Acaba com o Dom Pedro I a entregar
e a entregar. Nós tivemos que pôr mortos, os mortos da colonização, os mortos africanos, os mortos indígenas, os mortos brancos, para nós podermos amenizar e para todos olharem para os mortos, para todos dizerem um grande sim à história tal qual ela foi. E então o Brasil pôde, neste abraço profundo que fez de reconciliação com o seu próprio povo indígena, só aí entrou o amor e só aí é que nós começámos a conseguir harmonizar. Então foi muito bonito ver a forma como o representante de Portugal, ele olhava e via-se pelo olhar dele que ele dizia: cresce, filho, vai. Mas o que ele dizia é: por favor, cuida dos teus recursos naturais. É como se o representante de Portugal dissesse ao Brasil: cuida da terra, olha para a terra, olha para os teus recursos, não para os arrancar, mas esse é o teu bem precioso. Entra em contacto com essa dinâmica, faz esse movimento interno. Então foi lindíssimo ver esta paz nascer, este lugar, ao mesmo tempo que o governo do Brasil está sem, se calhar, consciência, como aquela que nós temos dos níveis subtis, a fazer uma grande constelação. Nós temos os nossos governos, Brasil e Portugal, a fazerem uma grande constelação para todas as pessoas. Notícia em todo o mundo. Que é quando o governo do Brasil pede ao governo de Portugal o coração do Dom Pedro I emprestado, que vem para o Brasil no dia 22 de agosto, escoltado pela Força Aérea Brasileira, e é recebido em Brasília com honras de Estado e canhões a serem disparados. Isto é mesmo muito importante para vocês. É o governo do vosso país a pedir: vamos olhar para o nosso coração e vamos juntar o coração ao corpo. Vamos devolver o amor, a harmonia, a integridade, a dignidade a este povo brasileiro. Então vamos voltar a juntar um corpo que está no Museu do Ipiranga, que vai ser inaugurado dia 8 de setembro. Reinaugurado dia 8 de setembro, não dia 7, mas dia 8, por aquilo que eu percebi. Eu pessoalmente quis ir ao museu. Ele estava fechado, os jardins fechados, tudo fechado. Há anos. Mas eu pus-me ali à porta do jardim, pus-me a fazer um direto naquele. Veio logo um drone assim por cima de mim, porque está tudo em obras, não é? Veio logo assim um drone e eu pensei: uau, a polícia aqui não brinca. Mas a verdade é que eu senti mesmo necessidade de ir ali, de estar ali um bocadinho e de estar ao lado do museu, não podendo entrar, simbolicamente como portuguesa, sabendo que o corpo do Dom Pedro I está ali e que o coração também já cá estava. Então o coração, teoricamente, eu digo teoricamente, vai voltar no dia 9 de setembro para Portugal. Este é o acordo que existe entre os dois governos. Agora vou ser muito sincera convosco e como não sou política, posso dizer o que me apetece. Mas o que eu gostava mesmo era que o coração ficasse cá. Isso eu gostava mesmo. Mas o coração pode cá ficar. Pode. Porque ele pode cá ficar fisicamente e energeticamente. E se ele não ficar fisicamente, aquilo que eu sinto é que o povo brasileiro, temos aqui um grande portal aberto entre o dia 22 de agosto e o dia 7, 8 de setembro. Quando vocês ouvirem este podcast, provavelmente já estamos fora deste portal, mas a verdade é que este portal e este momento, no mesmo momento em que você está a ouvir isto agora, nós podemos sentir o coração, fazer esta cerimónia de trazer o coração ao corpo. Porque esta cerimónia de reintegração é fundamental para a dissociação cultural que o Brasil viveu até hoje. Eu sinto que este movimento de reintegração corpo-coração é essencial para a vossa transformação e para o vosso crescimento. Então eu sinto-me profundamente comovida, mexida, transformada com este movimento, principalmente quando nós, há 2 anos em conjunto, estamos a falar de Unidos num Só Coração e fizemos parte do mesmo congresso e temos estado nas egrégoras e temos estado a fazer tanto por este olhar do inconsciente coletivo, vir fisicamente o coração, aquilo que eu digo hoje é Unidos num Só Coração de Pedro. E esta é a relação entre Portugal e Brasil, unidos num só coração de Pedro.
Sabe que você foi contando isso, fui lembrando da própria história do Brasil, né? E foi me vindo uma dinâmica interessante, que Dom Pedro I, quando estava aqui, então Dom João VI foi, né? E deixa Dom Pedro aqui, então já foi o pai para lá, né? E deixa o filho aqui, né? E, de repente, ele está numa situação interessante. Ou ele volta para a família de origem, que está pedindo para ir para lá, para ver se coloca ordem na casa do antigo, né? Ou ele fica aqui, né? Então, teve aqui a gente chama o dia do fico, né? Teve o dia do fico, ele fala, eu fico, né? Mas chegou um momento que ele precisou voltar, ele teve que tomar uma decisão. Ele volta para Portugal, que estava chamando, porque realmente precisava dele lá. E aí tem o Brasil, então ele fica, aquele filho que fica é interessante, né? Onde ele foi parar. Então, ele tem uma vida difícil, ele perde 4 filhos. Nossa, e ele teve que deixar o filho dele, que é Dom Pedro II, criança ainda aqui. Sim. Então, basicamente, assim, a criança ficou sozinha, sendo cuidada por outras pessoas. Que é a história, não é? Que é a história de Portugal. Os filhos que ficam sem os pais, porque os pais vão, os filhos ficam com as mães, muitas vezes nunca se volta a saber dos pais. Não se sabe se ficaram no mar. Nos descobrimentos portugueses nós temos muitas mortes no mar, então é como se há muitos surfistas, há muita gente ligada ao mar em Portugal, e porque é como se sistemicamente me dissessem, tu vais buscar, trabalha no mar porque tu precisas de ir buscar todos aqueles da nossa família que nunca voltaram. Então a quantidade de surfistas, a quantidade de gente em Portugal também, o nosso país é Finisterra, portanto nós temos mar e mar e mar e mar. Somos fininhos, somos assim uma e do outro lado tirinha. Espanha. Não tem? Exatamente, não há mais nada, não é? Ou temos o mar ou temos os espanhóis. E às vezes, durante muitos anos, a fuga tem que ser para o mar, porque para a Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Então, eu não conhecia. Não conhecia em Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Então, para além de maior parte dos rios que nós temos nascem em Espanha. Exato. E durante muito tempo nós dizíamos que os espanhóis nos roubavam a água, porque ficavam com a água toda e depois a água não chegava a Portugal. Enfim, todos nós, países, temos com a nossa nacionalidade temos as nossas dores, e isso é que torna as coisas bonitas. Então a diversidade cultural, ela precisa de ser profundamente respeitada, e nós temos que voltar a ganhar alguma profundidade na vida, porque nós vivemos de uma forma muito superficial, muito disso, e essa superficialidade oferece-nos e puxa-nos para uma dissociação tremenda. Então, bora lá começar a respirar um bocadinho mais fundo e a ver de onde é que vimos e para onde é que vamos. E o que é que, de onde vimos para onde vamos, estamos compulsivamente a repetir. E não dá mais para a era do pai, do filho, onde estávamos a falar, e eu depois não expliquei a era do Espírito Santo. Faltou o Espírito Santo. O pessoal entender o que é essa ideia do Espírito Santo aqui, né? A era da nossa consciência crística, ou seja, a era onde nós resgatamos a nossa luz, resgatamos a nossa força e nos olhamos nos olhos e dizemos, eu vejo-te a ti, vejo a tua família, mas vejo a tua luz. E por favor, ser quem és. Não tentes ser quem não és. Porque nós estamos o tempo todo da nossa vida a tentar agradar o outro. E sempre que tentamos agradar o outro, nós na verdade estamos a sair do nosso eixo, estamos a sair do nosso lugar. E depois queixamos de vazio de amor. Então os primeiros a praticar esse vazio de amor somos nós, a nós próprios. Então o povo, o país também precisa de assumir o seu lugar no palco da vida. E o Brasil tem um grande lugar para assumir. O Brasil é de uma dimensão, de uma diversidade cultural. Nós precisamos de resgatar os saberes antigos, precisamos de resgatar os rituais xamânicos, os rituais de todas as etnias. Nós temos que devolver os filhos à terra. Porque se nós sabemos que sistemicamente é altamente impactante uma criança que é adotada, que é tirada da sua família de origem, então se essa criança que é adotada foi retirada do seu país de origem, esta criança fica órfã de mãe e órfã de país, que é a segunda mãe. Ou seja, ela não tem onde se agarrar. Nós estamos a falar de que a cultura do Brasil e a origem do Brasil nasce destas duas dores. Os povos que já cá estavam a serem arrancados da sua terra
e povos que vieram de outros continentes, como por exemplo os escravos da África, que foram arrancados do seu território. Não vieram por vontade própria. Que não vieram que é por vontade diferente própria. dos imigrantes Exatamente. que vieram buscar esperança. Aqui então, não. Daqui nasce o problema da autoridade. Daqui nasce o problema de segurança do Brasil. Daqui nasce o problema das favelas, de tudo aquilo que existe. Porque nós temos africanos que, entretanto, ficaram cá, eram escravos, deixaram de ser escravos, passaram a reproduzirem-se. Sim, e já estão integrados. Aqui já é o país. Exatamente. Deles, né? Só que a origem deles terem vindo para cá, eles ainda choram, ainda procuram África. Por isso, na constelação que fizemos, eu precisei de pôr África. Se eu não tivesse posto África, aquilo nunca mais se resolvia. Porque nós temos que ir buscar as origens dos vários povos para poder integrar tudo. Então, o princípio da violência que se vive neste país vem daqui. É preciso de olhar para trás e dizer sim à África, sim a todos os escravos que vieram. Aos asiáticos, aos europeus, Exatamente. aos americanos, sul-americanos, norte-americanos, todos. Porque é interessante, você foi falando, foi me vendo uma série de situações. Por exemplo, quando você fala assim, na Europa falta esse contato, é como se eles tivessem perdido a criança, né? Para nós, está faltando o adulto. Isso. Nós estamos vivendo como criança, mas está faltando o adulto. E se pudermos fazer essa conexão, né, de juntar o adulto que vem da Europa com a criança, e essa criança, a essência da criança, levar isso também para a Europa, porque nessas imigrações quebraram-se muito isso, foi muita coisa quebrada. E essa dor ainda existe, né? Se você olhar para o mundo, está cheio de guerra, cheio de conflitos, parece que assim, eu sou mais que você é mais do que eu. Sim. É uma coisa estranha. É absurda. Então, aqui no Brasil, a sensação que eu tenho, assim, é uma criança ainda, se você olhar, como você fala, Portugal tem 800 anos de independência, a Europa tem anos e anos e anos de muita experiência de vida, coisas positivas, coisas negativas. Aqui nós não passamos por uma situação, por exemplo, de guerra. Os Estados Unidos, é da guerra deles, mesmo, guerra civil, lá de secessão. Mas aqui, praticamente não tivemos. Mas é um país que parece que vive em guerra. Guerra dentro de si. É um país órfão, que de um lado falta uma identidade, né? Mas, por outro lado, tem uma riqueza enorme que, se integrasse toda essa diversidade, seria um potencial absurdo. Sabe que aqui tem uma característica interessante, Maria? Até linhas de psicoterapia. É muito interessante. Eu lembro que eu ia lá para congressos na Europa, lá, então tinha um congresso de psicoterapia corporal europeu. E assim, tinham várias linhas distintas. Então você faz isso, você faz aquilo. Aí eu conheci um monte de linhas, eu falei, mas gente, não dá para juntar as linhas. Todas são muito parecidas. Não, mas esse termo, mas a forma como trabalha é esta. Então você tem que ser assim. É um negócio. E é interessante que no Brasil nós temos uma característica que é a integração das linhas. E aqui no Brasil é como esse país, né? Tá vindo imigrante de tudo quanto é lado, aqui se mistura tudo. E aí fica, mas então o que é isso aqui? Isso aqui é bioenergética, isso é biossíntese, ou isso aqui é biodinâmica, que quando vem cada um tem uma característica. Chega aqui, eu já não sei mais o que é. Eu mesmo vi as 3 formações e falei, gente, mas uma integra a outra. Para que precisa? Sim. Não. Se você é assim, você tem que fazer desse jeito. Então, para ser fiel àquela abordagem... Gente, mas eu, quando caso, eu vou pegar o que veio da minha família de origem e integrar com a outra. Então, assim, é como um casamento, uma integração. Mas vocês são essa integração multicultural. Exato. O Brasil tem essa característica. Exatamente. Estavas nos genes, porque vocês são um resultado disso. Só falta colocar uma harmonia e uma aceitação. Por isso vem violência, vem racismo, vem todas essas maluquices, né? Como assim, quem é melhor, quem é pior. Gente, que loucura é essa? Então eu vejo o Brasil com uma possibilidade enorme de, através dessa junção, como se fosse um microplaneta, né? Mas aqui, de flexibilidade. Porque todos os países estão aqui, todos os povos estão aqui, todos se amam, tiveram filhos e se enraizaram. Como isso, de uma forma adulta, né? Não essa característica sem ficar procurando, ou então de se destruindo, né?
fazendo quase uma automutilação. Que são as doenças autoimunes, não é? Exato, vai se destruindo, não se valoriza, se arrebenta, fica buscando coisas que não vai achar, porque vai achar só dentro de si mesmo. Fica nessa esperança que vai aparecer uma teta gigante que vai dar de comida para todo mundo, mas ninguém levanta para plantar. O que está acontecendo? Sim. Usar os seus próprios recursos pessoais, junto com os recursos naturais, junto com esses recursos de comunicação, de integração, para levar para um objetivo maior. E a sensação que eu tenho é que o Brasil parece que é uma constelação do mundo, que é todo mundo aqui, né? Tanto as coisas boas como também as coisas ruins. E se aqui a gente pudesse fazer esse movimento, né, isso seria um movimento interessantíssimo. Então, que o Brasil representa o mundo, é engraçado, nós estamos com as portas abertas, vem gente de tudo quanto é lugar. Você quer encontrar o mundo, você está aqui. Você está em São Paulo. Qualquer culinária do mundo você acha, tem bairro para todo lado, tem de tudo lá. Tem comida de todas as nacionalidades. nacionalidades. Tem de tudo. E como seria bom a gente pegar as qualidades dos povos que vieram para cá, aprender com os problemas que eles tiveram, aprender para não trazer os problemas de volta, e aí colocar uma harmonia maior. Eu acho que isto que você está a dizer é tão importante e eu penso que para todas as pessoas que nos estão a ouvir, cada um de vocês em casa pode fazer esse movimento, que é do que é que eu sou feito. Então, quem são os meus pais, quem são os meus avós, quem são os meus bisavós, qual é a origem e a nacionalidade. E assumirem por um momento, por um silêncio, fazerem uma meditação, fazerem um momento de oração, um momento de olhar para dentro e abraçarem a origem portuguesa, a origem italiana, a origem... e verem os países atrás. Ou seja, fazerem este trabalho profundo ou procurarem um terapeuta, procurarem o Fernando, que aqui está no Brasil, e fazerem este trabalho de integração. Enquanto nós não fizermos a nível individual, vai ser muito difícil irmos para o nível coletivo, porque o individual precisa de reverberar no coletivo e o coletivo devolver ao individual. Nós temos que, como uma espécie de um acordeão, porque nós somos o todo, mas também somos uma parte, e portanto, enquanto nós não pudermos vibrar e fazer nascer dentro de nós esta consciência crística, esta força, esta luz que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, não é o sol que nos ilumina, é o fogo interno da Terra. E a Terra, no seu centro, ela é uma bola de fogo, ela é um sol. E todas as camadas da Terra até à superfície são todas as camadas da sombra que nós temos que passar até chegar ao nosso sol interior, ao nosso self, à nossa estrutura interna divina. E enquanto não fizermos um trabalho de olhar para dentro, nós não temos como. E esse olhar para dentro, para si, que é do Brasil e que nos está a ouvir, precisa de ser feito por si, responsabilizando-se por si e assumindo essa natureza multirracial, multicultural, que o seu corpo grita para ser aceito, porque senão é partes de si que você não está a viver e não está a aceitar. E nessas partes de si você está a sofrer. E nós não temos que continuar a sofrer. Então, outra coisa só para terminar... Não vai terminar, só que eu vou convidar você para fazer um outro podcast, porque esse tema vai tão longe, nós vamos fazer um outro podcast e vamos abordar ainda mais esses temas todos. Mas termine aí. Termina entre aspas, né? Porque, como diria Fernando Pessoa, né? Tantas vezes pensei ter chegado, tantas descobri que era apenas mais um ponto de partida. Então, esse lugar que você está chegando, que acho que parou, é ponto de partida para o próximo podcast. Vai! Nunca se esqueça de uma coisa, nunca se esqueçam, todas as pessoas que nos estão a ouvir. Nós escolhemos esta vida, nós escolhemos esta família, nós escolhemos este continente, este país, este continente. E, portanto, nós precisamos de assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Muito mais, nós não somos vítimas das coisas. Há uma história. E quem escolheu nascer no Brasil, escolheu nascer em sintonia com esta dor. Não é a dor que foi provocada pelos outros, é a dor que eu escolhi, com a qual eu estava em sintonia. E, portanto, aqui começa o crescimento e aqui começa o adulto. Só que o adulto precisa da criança e a criança precisa do adulto. Crescer para o adulto não é abandonar a criança. E ter a criança não é rejeitar o adulto. Nós precisamos da sintonia e de um abraço entre estas duas grandes estruturas internas. O corpo e o coração unidos, exatamente, focados no destino melhor. Exatamente. Unidos num só coração. Exato. Bom, tenho certeza que você
ficou aqui, acompanhou essa conversa, esse bate-papo, dá vontade de ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. E você quer saber, dá para materializar isso. Nós vamos gravar um outro podcast, aprofundando ainda mais esse tema, falando dessa dinâmica mundial, né? A gente fala de si mesmo, fala da família, e agora nós estamos falando de países. Vamos estender isso para o mundo no próximo podcast? Vamos! A Maria está aqui, eu também. Vamos levar você nessa conversa gostosa para ampliar cada vez mais a nossa consciência. E aí, gostou? Então compartilhe, leve esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais nós pudermos refletir sobre essas dinâmicas e quem sabe fazer mudanças profundas dentro de nós mesmos, para que você seja um elemento de cura, não um elemento de problema. Você também pode escolher. Você quer fazer parte do problema ou da solução? Se você tiver consciência, eu sei qual a escolha que você vai ter. Compartilhe, achou que está ok? Então dê 5 estrelas aqui e prepare-se para o próximo episódio que nós faremos aqui com a Maria Gurjão. Tchau!